Agora foi. Ah, agora foi. Tecnologia, né, velho? Poxa, não é Tec- não. Eu estava aqui desde 10 minutos antes, mas aconteceu qualquer coisa. Mas tudo bem, foi bom. Bacana, né? E tá aí nesse lugar bonito, né? É, cara, essa aqui é uma área que eu reflorestei, isso aqui era uma plantação de cana, e eu fui reflorestando, reflorestando. Hoje tô cercado de floresta, de muitas espécies que não existiam antes. Ontem eu até comentei com você que eu vi um bando de 30 papagaios, 100 papagaios passando aqui, coisa que eu nunca tinha visto. Quer dizer, ah, uma pequena ajuda que você dê, plantando as árvores certas, a comida certa, os bichos voltam na hora. E isso é que é interessante. É impressionante. É impressionante a quantidade de papagaio, né, que você falou, que apareceu aí. Eu nunca vi aqui na região, e eu vou te contar, quando eu comecei a reflorestar, 5 anos depois, 5 anos em termos de história é nada. 5 anos depois, as espécies começaram a voltar. E agora tem tudo. Eu tenho papagaio fazendo ninho aqui, eu tenho cobra, rã, tudo. Tudo voltou. Insetos, à noite, o que tem de vagalumes, essa coisa toda que você do lado de fora não vê. Quer dizer, se você ajuda um pouco, a natureza volta, né? É, a sua área aí é lindíssima, né? É um espetáculo, né? Cada árvore plantada tem a sua história. Isso que é melhor ainda. É muito bacana. E a sua bicharada também, né? Bom, eu Né? Seria até legal você falar para as pessoas, né, o trabalho que você faz, né, de resgatar determinadas espécies, né, para recolocá-las no ambiente. Você podia falar um pouco disso para quem não sabe esse tipo de coisa que você faz. Bom, eu faço um trabalho de. Aqui no Criador do Trópicos, o que a gente faz é o seguinte: a gente procria essas espécies ameaçadas de extinção em cativeiro para depois reintroduzi-las na natureza. Como existia um gap nessa reintrodução, eu agora, uns 2 anos atrás, fui fazer uma empresa com amigos, e a empresa é justamente disso. Você tem as espécies na mão, então você faz projetos para reintroduzir na natureza. Então a gente restaura a flora e reintroduz fauna. Somos o único Muito bacana. empreendimento que faz isso no Brasil, com toda essa biodiversidade que se cria nos 5 criadouros que fazem parte desse grupo, e com esse know-how que nós temos já há 30 anos de reintroduzir espécies. E tem sido uma luta linda, porque ao mesmo tempo que você vê destruição, que você vê desmatamento, que você vê as pessoas não dando valor à importância das espécies no meio ambiente, você começa a ver que se você se dedica, elas têm no DNA delas essa compreensão de que as espécies foram feitas para ter sucesso. Então elas se Claro, né? crescem e, e, enfim, tem sucesso. A adaptabilidade dessas espécies é incrível. No começo a gente ficava na dúvida, será que elas vão conseguir achar esse determinado alimento? Será que eu deveria acrescentar alguma coisa? Mas eles têm uma capacidade de adaptação incrível. Do ovo, quando você vê o indivíduo que nasceu de casais que estão em cativeiro já há 2, 3 gerações, no ovo ele tem a informação genética, sou selvagem, como me adaptar. Quando o filhote nasce, ele não reconhece nada que está ao redor dele e ele é selvagem. Ele está pronto para ir para isso que é bacana observar, entendeu? É muito bacana, muito bacana. Tem uma ave sua aí que não gosta muito de mim. Ela me atacou uma vez, uma arca sua. Ela é brava, aquela bicha é brava. As arpias são animais perigosos, né? São aves perigosas, porque ela é a maior É. flor do mundo, né? A maior águia do mundo é a arpia. Ela tem a asa meio encurtada, porque ela é um pássaro que voa no meio das florestas, atrás de macacos. Então, ela tem tamanho grande, mas asa curta, para poder fazer as manobras dentro da floresta. E ela é um bicho agressivo, porque se ela estiver em época de reprodução, ela toma conta do ninho. O ninho é um lugar que ela tem muito ciúme. E geralmente a fêmea fica no ninho e é o macho que faz essa disputa toda, é o macho que caça, o macho que protege, é o macho que prevê os filhotes de alimento. É um comportamento Uhum. dessa espécie, né? Que a gente também faz reintrodução dela. O que falta são projetos para a gente poder começar a fazer. Ainda não tem nenhum projeto que a gente começou a fazer reintrodução de águias, mas temos 2 em vista já.
Eu tive aí, né, filmando inclusive as suas jacutingas. Como é que está esse trabalho com as jacutingas? Bom, as jacutingas estão na minha história de vida, né? Porque eu comecei a trabalhar com elas quando eu tinha 16 anos de idade. Eu Nossa, comecei a perceber que elas estavam ameaçadas de extinção e comecei a me preocupar com isso. Comecei a buscar indivíduos, às vezes estava num galinheiro lá no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, e eu fiz uma coleta, porque eu já tinha naquela criador aprovado pelo IBDF da altura. Então, eu fui coletando esses indivíduos no primeiro banco genético dessa espécie em cativeiro. É lógico que com os anos eu fui passando para outros criadores que pudessem manter essa genética. E hoje hoje não, há uns 3 anos atrás, fizemos a genética delas no laboratório com a Universidade de São Carlos e mostrou-se ser um plantel geneticamente viável, que é fantástico. De poucos bacana, né? a gente tem um plantel que hoje são a base dessa reintrodução que a gente faz em vários projetos. Agora mesmo nós temos um projeto em Bitipoca, temos um projeto com a Clabin lá no Paraná, e a ideia é justamente fazer esses indivíduos que tiveram que ceder a sua liberdade para que as futuras gerações pudessem voltar à natureza. Então nós estamos tendo Bacana. um resultado fantástico. Outra vantagem desse projeto é que a gente analisa a área que a gente vai fazer a introdução e determina que espécies estão faltando para a gente começar a plantar. E por mais que exista alimento, etc., não custa nada beneficiar a existência dessas espécies no local, plantando as árvores certas, porque, inclusive, elas serão os disseminadores dessas árvores mais tarde, porque eles são plantadores de sementes, né? A jacaranda é um pássaro fantástico, porque eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade a primeira vez que eu vi uma. E eu estava... Uhum. Essa história eu conto sempre porque eu acho muito bacana. A minha mãe foi para o mateiro pegar palmito no mar, tipo de todo ignorante, né? Minha mãe e eu, inclusive, fomos pegar palmito o Euterpe edulis. Chegando lá, o cara começa a cortar uma árvore imensa e eu falo, puxa, vai ter palmito aqui há 1 ano, né? Então, quando caiu aquela palmeira enorme, ele foi cortando e sobrou 1 metro. E ele falou, bom, então vamos pegar mais. Eu falei, pegar mais? Você cortou uma árvore inteira para tirar 1 metro de palmito? Não, não, não. Lá em casa só a mãe gosta, então tá bom, não precisa levar mais. E foi nesse momento que eu vi uma jacutinga voando. Ela voou espetacularmente silencioso e ela faz umas curvas dentro da floresta com uma destreza, apesar de ser um pássaro grande. Eu nunca Uhum. esqueci o visual dela voando através das árvores e desaparecendo na minha frente. Foi então mais tarde que eu descobri que ela estava ameaçada de extinção e escolhi para ser a minha espécie símbolo. E ela é muito rápida voando, né? Uma coisa impressionante. Ela é muito rápida. É um bicho grande, pesado, mas ela tem uma É, destreza para desviar dos galhos, etc. Fantástica. E é. de voar 1 metro, subir a 20 metros com uma pirueta que ela faz. É uma ave extremamente ágil nas florestas. Agora, o bacana dessa tua história é você, com essa idade de 7 anos, ter sozinho essa consciência assim, pô, derrubou uma árvore inteira só para pegar 1 metrinho de palmito, né? Eu já era um ETzinho, cara. Eu já era um ETzinho. Se bem que eu tenho que agradecer a minha avó. A minha avó era uma pessoa que contava histórias sobre formiga e sobre insetos e conseguia fazer com que os netos prestassem atenção. Quer dizer, é muito pouco provável que uma avó ou alguém consiga seduzir criança falando de formiga. É mais fácil falar de elefante, de girafa, de leão, de onça, do que falar de formiga. Mas ela, com a capacidade incrível de boa contadora de histórias, ela seduzia aquelas crianças todas em volta dela. E com esse livro, que ela, quando chegava com esse livrão na mão, a criançada ficava, ô, história, né? Mas sabe que aquele livro, anos depois, eu fui descobrir que era um livro de direito. No fundo, ela criava, Ó, mas ela inventava as histórias todas, então mais bacana ainda, né? Eu acho que ela foi a fundadora da palavra ambientalista. Antes dela não existia essa palavra. ó.
E você vê, né? Você fazendo esse trabalho bonito que você faz, é, num ambiente, num governo que parece que tudo que tem a ver com o meio ambiente é, é, eles são contrários. Quer dizer, é uma coisa tão absurda. Tudo Não, que você faz, qualquer ação boa para o meio ambiente, tem que ter uma ação contrária. eu, Existe um ministério voltado para acabar com o meio ambiente. É uma coisa assim, nesse nível, entendeu? Não é possível. é terrível, principalmente porque hoje a ciência já mostrou o absurdo que é o desmatamento, que são queimadas, que é o não respeito às comunidades tradicionais. Os estudos já mostram isso. Se isso foi feito lá nos anos 70, nos anos 80, porque éramos totalmente ignorantes e queríamos ocupar o país, e naquela época foi feito isso, dado incentivo para as pessoas ocuparem áreas, hoje em dia é de uma estupidez fazer o que nós estamos fazendo, Completamente. destruindo nossas florestas, nosso patrimônio, porque Com certeza. as florestas públicas são patrimônio nosso, do povo brasileiro e do Estado brasileiro. Não é propriedade de governo nenhum aventureiro que vem e vai e resolve desmatar ou resolve roubar patrimônio dos brasileiros. Isso é inconcebível, né? É. Você vê, essa última MP, né, que é uma MP que atinge muito a Mata Atlântica, a Mata Atlântica, quando Cabral chegou aqui para cá, a gente tem menos de 10% do original. Né? Horrível. Sendo esses 10% tá em bolsões separados, assim. Né? Então, e a Mata Atlântica, pouca gente sabe, mas tem mais biodiversidade do que a própria Amazônia em termos de, Exatamente. em termos de biodiversidade. Então, você fazer qualquer ação hoje, com esse restinho que tem de Mata Atlântica, é um dos maiores absurdos possíveis, assim, de uma das maiores agressões à natureza, a tudo que E possa o ser pior feito. é insistir num modelo que deu errado. O modelo deu É, errado. Você empobrece o país, você empobrece as florestas, a biodiversidade, você empobrece as pessoas que vivem da floresta. Você empobrece todo mundo. Porque o Brasil não ficou mais rico porque desmatou toda a Mata Atlântica. Ficou? Que eu saiba, não. E vamos não, fazer o mesmo erro na Amazônia? É inconcebível. É um crime dos piores crimes contra a humanidade, é esse que está acontecendo agora. E em relação à Mata Atlântica, por exemplo, quando alguns anos atrás eu lutei muito contra o novo Código Florestal afinal de contas ele foi aprovado, foi aprovado. Então tudo bem, vamos, não foi bom para os ambientalistas, talvez não tenha sido tão bom para o agronegócio, mas foi uma lei que foi estabelecida. Agora, a cada 3 anos, se vem com outra medida provisória, com uma outra lei, para modificar esta que já foi mudada com tanto claro, critério, com tanta dificuldade, não tem cabimento. não tem, não tem. Nós temos que implantar o Código Florestal aprovado anos atrás e fazê-lo funcionar. E não ficar modificando ele a cada 2, 3 anos com medidas absurdas, que é o que vem acontecendo, né? Cada 3 anos eles lançam uma nova medida, uma nova loucura, e a gente tem que ficar desesperado tentando impedir esses maus brasileiros de agirem. E você vê, essa medida especificamente, ela vem num momento, né, é, que está no meio daquela fatídica reunião do dia 22, que virou vídeo para todo o É, Brasil. E eu te digo uma coisa, de tudo que mais me espantou naquela reunião, porque esperar que o Bolsonaro xingasse, esperar que as coisas que vinculam ele com a questão dele lá com a Polícia Federal, a própria manifestação do ministro da Educação falando aqueles absurdos, são coisas esperadas. Quer dizer, assim, você espera que esse comportamento aconteça. Agora, a coisa mais absurda daquele vídeo, para mim, é o ministro do Meio Ambiente, o Salles, falando assim: vamos aproveitar, galera, que está todo mundo olhando para a pandemia, para uma desgraça, né? As pessoas estão olhando para uma desgraça, para aproveitar isso para passar uma boiada de coisas que o pessoal ia encrencar. que falta Porra! de caráter, né? Que falta de Porra, caráter. falta de caráter. Agora, Absurdo. sabe que nessa situação teve um caso engraçado, que quando ele estava falando aqueles absurdos,
o ministro da Saúde, que por acaso todo mundo falava que ele não falava nada, que ele era um cara apático, É, ele teve uma reação de susto quando ele ouviu o ele, parceiro falando aqueles absurdos, que ele falou, não está acontecendo isso. E ele e ele dizia, arregalou o olho. o tom é o pior. O tom, sabe? Vamos É, é, aproveitar. Aproveitar o quê? Se ele está lá para melhorar a forma da gente tratar o meio ambiente, para que essas licenças, se tiverem que ser dadas, sejam dadas mais rapidamente. Eu até entendo tudo isso. Desburocratizar, eu entendo. Eu não entendo passar por cima da legislação ambiental, passar por cima desses avanços que nós conseguimos durante tantos anos de luta. E o pior, é. baseados em ciência. Como é que alguém vai não dar óleo, não vai sentir que a mudança climática existe? Como é que alguém não vai perceber que as espécies estão ameaçadas, que tem menos pássaros no céu, que tem menos peixe nos oceanos? Como é que alguém não percebe isso? É de uma É. insensibilidade gigantesca. Aquele senhor, né? Não vamos nem gastar tempo com ele. O nosso governo é negacionista, né? Nega a É, ciência, em todos os níveis, em todos os patamares. Né? Então, é uma situação muito difícil. E eu tenho falado uma coisa que é o seguinte: esse momento da pandemia é um momento muito trágico. Né? tá. A pandemia no Brasil continua subindo, crescendo ainda mais. A gente não está longe da tal curva começar a ficar na horizontal. Mas pandemia a gente resolve com ciência e tecnologia, tanto que já tem um laboratório lá de Oxford que está testando já uma vacina já na terceiro nível de teste, que inclusive Uhum. foi uma parceria, parece, com o pessoal da USP, que vai fazer com brasileiros também, até porque o Brasil está esse caldeirão de ensaio para poder fazer isso. Né? Claro. Mas a pandemia a gente resolve. A gente consegue resolver. Você tem perda de dinheiro, você tem essa coisa toda, você consegue resolver. Mas um problema sério, catastrófico, causado por uma mudança climática, que pode acontecer em 5 anos, em 10 anos, quer dizer, se o Brasil, por alguma questão climática, de mudança de corrente oceânica e de ventos, quiser o Brasil ficar 3, 4 meses em seca absoluta, vai morrer a soja que alimenta o gado, que alimenta o frango, que alimenta coisa, que alimenta a batata que não tem, o arroz que não tem, não sei o quê. Vai ter reservatórios sem água e não tem luz. E aí, isso não tem... A ciência não conserta isso. É um contrassenso tudo, né? Porque você vê, por mais que tenham há anos dizendo, mostrando nos mapas que a umidade da Amazônia vem para a região do Sudeste, que causa Isso, chuvas da região Sudeste, que o agronegócio está em peso na região Sudeste. Quer dizer, como é que exatamente. nega isso? E se faltar água, de repente, já faltou há uns anos atrás, todos vimos a dificuldade que é aquilo. Agora, negar que isso pode acontecer. Agora, o que mais me assusta, sabe o que é, Luiz? É quando, por exemplo, nós temos todas essas informações. Na Amazônia, nós temos institutos por excelência que já fazem o trabalho há muitos anos, que mostram que você pode até ter algumas atividades econômicas, desde que façam o reflorestamento com as árvores e espécies certas. Já existem estudos fantásticos que até mineração você pode fazer, desde que obedecendo critérios. Estudos brasileiros dentro da floresta amazônica. E como é que você passa por cima disso tudo e não respeita isso tudo? São organizações que estudam isso há muitos anos. São pessoas que É, não saem da Amazônia e estudam isso direto. Essa mudança climática, você negar que ela não existe, quem tem terra como eu, sabe o que acontece quando não chove. E todas é, essas espécies que dependem... Você vê eu acho que a nossa responsabilidade, nós somos uma espécie bem invasiva, eu digo isso sempre, né? Nós utilizamos muitos recursos naturais, a gente ocupa muito espaço, a gente prolifera e ocupa e se adapta em qualquer lugar do globo. Mas as espécies animais e vegetais não. E a gente está passando por cima desse conhecimento
desses povos tradicionais e dessas espécies que vivem nessas regiões há tanto tempo. Se você vive num deserto, você tem um comportamento. Se você vive na montanha, você tem um comportamento. Se você vive no meio da floresta, você tem outro comportamento e você se adaptou àquele estilo de vida. Depois que Claro. tudo isso foi comprovado pela ciência, que nós temos que ouvir os povos tradicionais, os povos indígenas, porque eles têm o que nos ensinar, que nós temos que ouvir todos esses institutos de pesquisa que pesquisam floresta no mundo inteiro. Eu, por acaso, acabei de voltar agora da África Central, estive no Congo, na República Centro-Africana e no Gabão. E os problemas são os mesmos: desmatamento, desmatamento, desmatamento. O Gabão foi uma surpresa para mim, porque é o único país, aliás, daquela região da África, que tem 70% das florestas intocadas. Ao contrário de todos os outros países africanos que desmataram, achando que vendendo madeira, que vendendo biodiversidade, iam enriquecer a população. E é justamente ao contrário: esses países que desmataram são os países mais paupérrimos do mundo e não tem mais recursos naturais para ser explorados ou para ser conservados. Então, experiências desse tipo eu tive em todas as florestas do mundo. Por exemplo, Bornéu, que é a floresta tropical mais antiga do mundo, está em Bornéu. Uhum. Quando eu fui para lá, à medida que você vai sobrevoando, eu só via verde, verde, verde. Falei, poxa, que bacana, que beleza de continente e ilha. E à medida que o avião foi abaixando, eu fui percebendo, mas que estranho, o que é isso? Eram as tais palmeiras de dendê. Então, está tudo plantado de palmeira de dendê. Eu não sou contra a indústria do óleo vegetal, desde que a palmeira seja plantada em locais onde foram desmatados. Então, querem recuperar? Então, você planta a palmeira. Você quer produzir alguma coisa nessas áreas desmatadas? Sim. Agora, desmatar floresta virgem, com toda a biodiversidade, para plantar palmeira de dendê, isso não dá. E o pior que acontece na Indonésia, acontece na Papua Nova Guiné, acontece em todos os lados do planeta, esse descaso por essas outras vidas que dividem esse planeta com a gente. Nós somos mais importantes do que um jabuti, nós somos mais importantes do que uma arara, do que um elefante. Não, nós temos que conviver nesse mundo com essas espécies fazendo os serviços ambientais que elas fizeram a vida inteira, com as suas relações, com as suas interações, presa-predador, polinizador, disseminador de sementes, no caso de muitos macacos na África, que tem uma infinidade de sementes que os gorilas e os chimpanzés comem e vão plantando na floresta dentro. Só que na última ebola, por exemplo, todo mundo ficou preocupado com as mortes. Sim, foram terríveis, mas nunca ninguém falou que 40% da população de gorilas foi exterminada com ebola. Esse dado ninguém sabe. Esse dado não se fala. Agora, imagine 40% desta espécie a menos na floresta, naquela floresta. Como é que vão ser essas plantas disseminadas? Como é que essas novas árvores vão nascer se os plantadores não estão lá, que seriam os gorilas, os elefantes e essas espécies todas? Isso me deixa profundamente triste em saber que a gente conhece tudo isso e não respeita em nada a vida dessas outras espécies. Isso é muito triste. Você sabe que eu tive uma experiência similar à sua, e ela tem mais de 20 anos, porque ela aconteceu em 98 para 99. Eu participei de uma expedição que foi capitaneada pelo meu irmão, Carlos Frederico Rocha, que é um dos pesquisadores da UERJ, e essa expedição aconteceu com 20 cientistas, né? Eu era o único não cientista que eu fui documentando a expedição. Mas antes da expedição começar, naquela época não tinha, em 98 não tinha essa facilidade de Google, de ver imagem de satélite e tudo. A gente conseguiu uma imagem de satélite na época mesmo, uma imagem real de satélite, né? E nós ficamos muito felizes de ver o quanto de verde tinha, principalmente em todo ali do norte do Espírito Santo até o norte da Bahia, todo o litoral ali, toda aquela língua de verde. Ficamos muito felizes. Quando a gente foi mesmo acompanhando e fazendo, porque a expedição foi
fazer todo o caminho, desde aqui do Rio até lá na Bahia, todo o litoral dessa Mata Atlântica mais próxima do mar, que são as restingas, né? Esse conjunto de restingas que fazem parte do conjunto da Mata Atlântica, né? Então, quando a gente entrou mesmo, saindo assim do Espírito Santo em direção à Bahia, e até chegar lá, a surpresa é que aquele verde todo que a gente via, todo na foto satélite, era tudo palmeira. Palmeira, palmeira, palmeira. Ali era palmeira. Tem eucalipto no Espírito Santo, mais para dentro assim, né? Mas esse litoral mesmo de Restinga é palmeira. É uma coisa impressionante. Essa região da Bahia, a primeira vez que eu estive lá, muitos anos atrás, naquela região de Trancoso, aquele litoral todo que era belíssimo, eu vi o desmatamento acontecendo direto, né? Foi uma época terrível, que a Mata Atlântica foi totalmente destruída. E nas últimas vezes que eu tenho ido nas regiões, eu percebo que a floresta está voltando, que a floresta, em alguns lugares, está recuperando. E você vê, uma nova lei agora libera de novo 30 anos de recuperação vão por terra. Então, as pessoas não reparam nos erros do passado e, em vez de planejar um futuro diferente, eu até entendo que você pode sim plantar eucalipto, pode sim plantar palmeira de dendê em áreas que você já tem desmatadas, como eu disse antes. Você não pode desmatar uma floresta primária com toda a riqueza que ele tem lá dentro e ainda mais riqueza que a gente não conhece. Vai que daqui a alguns anos a gente descobre um medicamento, mas extinguimos a árvore, era a última. Vai que a gente consiga finalmente receber esses pagamentos por esses serviços ambientais, que o Brasil é protagonista nisso, é o único país do mundo que poderia ser protagonista. Quando finalmente resolverem pagar por esses serviços ambientais, nós não vamos ter floresta para receber. Olha que contrassenso isso. Veja que absurdo. Tantos anos lutando para provar que é possível pagar pelos serviços ambientais e a gente continua destruindo. Aí, do momento para o outro, quando descobrimos como é que vai ser financiado esses serviços ambientais. E aí, os pequenos e grandes fazendeiros, sejam eles quem forem, vão falar, poxa, eu tinha um trabalho imenso em criar gado, em plantar soja, em plantar qualquer outra cultura, e eu podia ganhar esse dinheiro sem mexer na minha área, na minha floresta, e ainda explorar de forma mais inteligente, esperando que a ciência descubra, porque ainda não está totalmente claro quais o que é importante, quantas árvores são importantes para isso ou aquilo, quais espécies são importantes, como essa interação dos animais, dos vegetais, é muito importante, porque se você perde uma árvore, agora mesmo vou até contar um caso, ali em Alagoas, nós reintroduzimos os primeiros mutuns de Alagoas que voltaram para a natureza depois de 40 anos extintos. E eles estavam estudando a mata, eles estavam reparando que as florestas tinham empobrecido, que eles não produziam mais aquela variabilidade genética de árvores, porque o disseminador de sementes, que era o mutum, está ausente há 40 anos. Nós fizemos a reintrodução agora no começo do ano, e esses sim vão começar a ocupar essas florestas de novo. Eu me lembro que eu fiz um vídeo que teve 8 milhões de acessos na época. Eu estava numa dessas reuniões no Alagoas, decidindo que áreas seriam designadas para a reintrodução do pássaro, e veio o antigo presidente, o Temer, veio com aquele decreto da mineração absurdo e não sei o quê. Eu estava tão louco da vida, porque eu tenho 60 anos. Eu falei, eu não tenho mais 40 anos para trabalhar com uma espécie. E esse cara, numa canetada, destrói quilômetros de floresta só para beneficiar a mineração. E eu fiz esse vídeo extremamente enfurecido, porque o trabalho que a gente faz, e é um trabalho de muitos anos, você joga fora, porque vem um cara ali adiante e fala, não, desmata o estado, uma área do tamanho do estado de Alagoas, ou desmata uma área do tamanho da Noruega, que era a questão naquela época. Como é que pode isso? E você que vem lutando para fazer aquele trabalho de formiga mesmo, lembrando da minha avó, do passo a passo, porque é complicado.
Uma espécie, quando chega à beira da extinção, é muito difícil você fazer ela voltar. É muito difícil. É As muito difícil. dificuldades são imensas, o meio ambiente não é o mesmo, a população humana aumentou muito nas regiões. Você tem que educar as comunidades em volta para a importância do retorno da espécie. Então, Até é porque muito. as pessoas acham que tem, só tendo um casal resolve. Não tem, não. Todas as espécies têm uma quantidade mínima de indivíduos para geneticamente poder ir para frente, porque senão tem problema genético de um com o outro e não dá certo. Também eles são susceptíveis a não gostar um do outro. Não pensa que você tem macho e fêmea e eles vão procriar. Eles podem não gostar um do outro também, o que acontece muito. É, Então você é, tem um casal, o macho não gosta da fêmea ou vice-versa. E aí você não é. consegue fazer o pareamento. Então as dificuldades do dia a dia do criador são imensas e as dificuldades para recuperar as espécies são também imensas, mas é possível. Eu vejo trabalhos no mundo inteiro de espécies que quase foram extintas. Eu posso aqui citar várias famosas. O bisão americano, que foi exterminado pelos descobridores porque era o alimento dos índios. Então, eles destruíram a fonte de alimento dos índios para fazer com que essas populações indígenas morressem e eles pudessem ocupar toda a região. Só que o trabalho, de novo, o humano destruiu, o humano vem e recupera. Então fizeram trabalhos para a recuperação da espécie. Hoje não está tão comum como era antes, mas voltaram a participar, a pertencer àquele clima das pradarias e tudo mais. Tem espécies de aves, tem espécies de macacos. Aqui mesmo, o mico-leão-dourado, um exemplo muito bom de que uma espécie que tenha sido criada em cativeiro e voltou para a natureza. Infelizmente, 30% da população foi perdida agora com a febre amarela. Então, são vários componentes que podem dificultar esse retorno. Desmatamento é o pior deles, porque você acorda certos vírus, como o caso do coronavírus, pode ter sido um vírus acordado do desmatamento ou da utilização desses animais maltratados em mercado. O caso do ebola, claramente, é desmatamento que você entra em contato com vírus que estavam adormecidos. Agora, no Polo Norte e Sul, eles estão tendo a mesma dificuldade. Eles estão, como está tudo degelando, eles acham que vão chegar em vírus que não existiam há milhões de anos e podem passar a ser liberados, porque o clima ficou ameno e eles voltaram a viver, e eles podem causar muitos danos para o meio ambiente e para a população humana. Então, Claro. olha os papagaios passando aqui. Mas você sabe que eu tenho refletido muito no sentido assim, do que fazer, né, em função desse macro problema que é o aquecimento global, que leva às mudanças climáticas, que é o macro problema, né? E o foco disso, dessa minha atenção, passou a ser o sujeito que é ignorante, porque o cara não é que ele seja negligente, ou porque ele seja inimigo do meio ambiente, não. Ele é ignorante, ele não conhece as coisas, entendeu? Não Aí respeita-se. não respeita, porque não conhece, não tem conhecimento, né? E aí eu comecei a pensar caminhos de como chegar nessas pessoas, porque é muito legal a gente estar conversando entre a gente concorda com o que o outro fala, a gente tem as soluções, a gente trabalha com essas soluções, mas a gente fica dentro de uma bolha. Como é que a gente sai dessa bolha? Como é que a gente sai dessa bolha para falar com um cara que até é um negacionista, né? Então, as minhas armas, elas são o que eu faço, que é escrever, que é compor, que é fazer documentários científicos, ambientais, né? Tanto que essa série que eu comecei agora, em função da Semana do Mundial do Meio Ambiente, eu lancei na segunda-feira. Não sei se você teve chance de ver o DS, a bunda. Você Né? me falou, yes, ótimo. Vai ver depois, vai ver, já tá no YouTube já, né? E inclusive quem estiver assistindo quiser ver, o link do meu Instagram tá levando direto lá pro DS. Então você assiste depois. Mas eu busquei exatamente uma linguagem abstrata, do nonsense. Eu fui buscar uma coisa, eu fui me inspirar lá no Monty Python, a personagem que fala da bunda,
tem uma pegada do Mojica, do Zé do Caixão, né? É como se fosse a morte falando da bunda do planeta Terra. A bunda é o planeta Terra, né? Então, merece ver. Depois você vai lá e dá uma olhada lá para você ver. Mas o que eu quero dizer é isso. Buscar soluções, caminhos, nesse foi uma tentativa de falar de uma forma abstrata, metafórica, para que eu pegue um cara que não iria ver um filme que eu fizesse da tartaruguinha, coitada, presa Claro. em saco plástico, entendeu? Uhum. Esse aí eu não iria ver, É um né? desafio enorme isso da comunicação, né? Porque a gente que atua nessa área do meio ambiente há muitos anos, toda reunião que existe, todo efetivo que se junta para uma determinada ação, você olha e são os mesmos, quer dizer, são os convertidos. E eu sempre falei isso, inclusive com a Marina, em discussões. Marina, a gente fala para os próprios, para nós mesmos. Nós temos que É, conseguir falar, nos comunicar para as pessoas que não entendem essa fantástica relação de todos os seres, dessas pessoas que talvez não percebam que meio ambiente é tudo, que a natureza é a única que provê, entendeu? São pessoas distantes. Eu até imagino que, para grande parte da população mundial, exista uma dificuldade imensa de prestar atenção nisso, porque a miséria toma conta do mundo. Então, as pessoas estão muito preocupadas em conseguir o sustento do dia a dia, esses assuntos meio assim. Uh, que parece que passam voando na cabeça delas, não toca elas. No entanto, é o mais importante, porque se essas populações que você ouve, que são as populações tradicionais, passassem o conhecimento delas e você respeitasse, você ia descobrir milhões de soluções para os problemas que estão acontecendo hoje, baseados naquela comunidade que usa o Tucumã, entendeu? De forma sustentável. Ou de tribos na África que fazem uso de determinada espécie, como aquele tem árvore de sangue que eles coletam a, a, o líquido a seiva dessa árvore para tratar doenças de pele, etc. Quer dizer, são conhecimentos que a gente não pode jogar fora. E com certeza. esse conhecimento se esvai em uma geração. Eu vou contar uma história muito engraçada aqui, mas tem tudo a ver. A minha avó fazia um mousse de chocolate espetacular, que quando ela botava o mousse no prato, fazia um som que aguçava todas as papilas linguais. Hum. Pois então, eu era criança quando ela fazia isso, ela já faleceu, e eu, há uns 10 anos atrás, estou procurando a receita dela. Desapareceu, ninguém mais tem. A tia não sei o que guardou, não guardou, perdeu. A mãe, não, a mãe acho que jogou fora. Sumiu. Se uma coisa tão simples como uma receita de família, que a família perde, imagine essas culturas que estão aí espalhadas pelo mundo, que ninguém conhece. E esses Claro, conhecimentos vão ser desperdiçados, não vão ser passados adiante. com Isso certeza. é muito triste. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou sem relógio aqui. Quanto Oi? tempo tem nosso papo aí? Porque se a gente passar de uma hora, eu acho que é o limite do Instagram, da Ah, é? gravação ficar. Verdade. Eu estou conversando só, eu não sei. É. Eu também não estou. Você está com o relógio aí? Não, eu estou só aqui com o celular no meio do mato. Será que se alguém que está assistindo a gente pode escrever aqui que horas são? Porque eu estou sem relógio aqui perto. Aqui está dizendo 27. Será que faltam 27 ou não? A gente falou até mais. Não, não, não. Não tem É, ideia. é. A gente tem que ter só cuidado com isso, porque o limite de uma hora que o IGTV depois armazena a nossa live, entendeu? Entendi, Se entendi. passar, a gente dançou, né? É. Bom, E o papo está maravilhoso, estou adorando o nosso papo aqui. talvez Tô perguntar adorando. para a Guida, que deve estar nos ouvindo. Guida, diz aí quanto tempo nós estamos utilizando o telefone, quem sabe? Ó, É, 16h46. Alguém mandou aqui. 16h46. Faltam 16 minutos, é isso? Faltam 16h40. Então, 16h46. Então, a gente tem 15, menos de 15 minutos. Tem 10 minutos, vamos considerar 10 minutos, que claro. é o nosso tempo aí. Uhum. Então,
Alguém alerte a gente aí, por favor. Então, 16h47, exatamente 16h47. Que bom. Então temos Pronto. um pouquinho Né? ainda para conversar. Então, o papo está muito gostoso, está muito bom. Né? Agora, eu Então, acho que buscar incansavelmente buscando novas pessoas e ensinando novas pessoas. Você, através do que você está inventando aí, da sua arte, dessa forma que você acabou de dizer, eu tentando falar com todas as pessoas que me acompanham, todas as pessoas que eu encontro, todas as pessoas que nos projetos que eu vou propor, eu sempre falo disso. Eu não me canso de falar isso, porque eu sempre incluo esse assunto em toda a pauta. Eu me lembro que eu fui o primeiro ator, quando eu comecei a trabalhar na TV Globo, eu fui o primeiro ator que começou a falar desse tema. E eu, quando me chamavam para falar do sucesso da novela, ou como eu era sex symbol, eu falava de natureza, de restauração ambiental, eu já falava de espécies ameaçadas. Então, é o veículo que a gente tem que usar cada vez mais, incansavelmente, sem nos tornar chato, né? Eu acho que claro. tornar chato é um perigo e tornar-se também extremista é um perigo, porque Claro. eu vejo muito as pessoas condenando o agronegócio, por exemplo. Existe sim pessoas que são desleais dentro do agronegócio, como existe pessoas desleais em qualquer parte, em qualquer economia. Então tem pessoas que estão tentando fazer um trabalho bacana no agronegócio, preservando o que o Código Florestal manda, tentando plantar orgânicos, tentando ter um aproveitamento mais sustentável da carne e fazendo todo o cuidado para que essas espécies não sejam machucadas ou enfim, sofram maus tratos. E tem, inclusive, fazendeiros que estão esperando com áreas que, pelo código, ainda poderiam desmatar, esperando não desmatar para esperar esse bendito pagamento dos serviços ambientais. O que a gente não pode é ter esses grileiros, esses bandidos, esse pessoal que está aproveitando de uma pandemia como essa para se beneficiar da falta de gente no meio ambiente cuidando das coisas. Você vê o turismo, por exemplo, em todos esses países que eu mencionei, era o turismo que sustentava todo essa possibilidade de preservar as espécies. Então, o guarda florestal era pago com o dinheiro do hotel. A pessoa que fica monitorando os animais onde eles estão era pago pelo dinheiro dos turistas. Da noite para o dia, todos os equipamentos de turismo espalhados pelo mundo inteiro, na Indonésia, na África, na Papua Nova Guiné, não digo no Brasil, porque o Brasil não tem tantos hotéis desse tipo, mas o Peru tem, Costa Rica tem, da noite para o dia. Essa estrutura que demorou tantos anos para a gente implementar e demorou tantos anos para obter os resultados, protegendo de fato espécies, etc., elas estão, de repente, por causa dessa pandemia, sem forma alguma de sobreviver. Então, são coisas que vão acontecendo e a gente tem que interferir, tem que ajudar, a gente tem que falar, porque talvez o que eu estou falando aqui, ninguém não tenha pensado. Todas os guardas florestais que cuidam para que o marfim não seja retirado da África e acabe na China, os chifres dos rinocerontes, os dentes dos tigres na Índia, que todos vão acabar na China. A gente tem que lutar em todas as frontes, a gente tem que forçar os governos, ou no caso, forçar o governo chinês a abolir essa história de marfim e de rinocerontes, pressionar o governo japonês a parar de matar baleia e o governo europeu, porque isso não leva a nada, são países ricos, não precisam comer carne de baleia, e fazer o maior esforço para que o nosso governo pare de destruir floresta, que é o futuro dessa nação e o futuro do povo brasileiro. É justamente essa floresta que eles estão agora pretendendo destruir. Maravilha! Você sintetizou tudo. Tudo que a gente precisa fazer para multiplicar essa ideia, né? Porque é uma ideia, né? Uma ideia que tem que ser multiplicada para as pessoas adquirirem isso como um sentimento interior, para se sentirem motivadas, né? Porque sem motivação ninguém faz nada.
eu acho que também a experiência sua, os anos de experiência, tudo que você fez, tudo que você lembra, isso ajuda muito, porque se a pessoa fala, mas lá talvez não aconteça, você fala, não, lá acontece, eu estive lá. Não, mas isso não é possível. Não, é possível, acontece também. Não, a China não já tentou abolir isso. Não, ela continua. Ela manda os Sherpas atravessar o Himalaia para buscar dente de tigre. E agora está usando na Bolívia os jaguares para enganar o povo chinês que os dentes seriam de tigre, mas são dos nossos jaguares. Olha que absurdo. Então, esse imperialismo chinês, do Partido Comunista Chinês, vem ocupando lugares estratégicos no mundo, na África, na Bolívia, com esse discurso que vem ajudar economicamente, que vem ajudar a economia, que vão comprar empresas e tudo mais, quando no fundo é nada disso. Eles continuam praticando aquela forma horrorosa de ocupação, empobrecendo as pessoas, empobrecendo o meio ambiente, que o Mao fazia lá atrás na China. Eu vi um documentário uma vez que o Mao mandava matar pássaros. Ele saía todos os chineses matando pássaros porque ele achava que o pássaro comia os grãos das plantações. E aí, nesse ano seguinte, descobriram que nenhuma plantação foi para frente, porque os insetos que os pássaros comiam detonaram todas as plantações. Então, são exemplos que já vivemos, que já conhecemos. Nós temos que buscar um caminho de confraternização, conversando com qualquer governo, seja ele de direita ou seja ele de esquerda, tentando fazê-los entender que ciência não se nega, ciência se respeita, porque as pessoas estão lá para o bem da humanidade, para o nosso bem. Não respeitar a ciência é inadmissível. Maravilha. Eu acho prudente nós encerrarmos o nosso papo. Foi muito bacana conversar contigo. Espero que não tenha estourado uma hora aí, porque senão a gente não vai ter nosso papo gravado no IGTV. Agora, deixa eu te falar uma última coisa que é bacana. Tá vendo essa árvore aqui? Isso aqui é um escorrega-macaco. É uma árvore do cerrado que ninguém conseguia plantar, Voquícia ranquiana. E eu fui um dos primeiros que consegui trazer a semente e plantar. Ela aqui está, inclusive, florescendo. Não sei se você consegue perceber. E ela foi domesticada e ela está aqui dando exemplo de tentativas, porque vários botânicos tentaram, não conseguiram. Eu consegui finalmente as sementes, plantei e ela está aqui, ó. Basta tentar. Que bacana. Isso é uma vitória. Hã? Isso é uma vitória, isso é uma vitória. Tem que continuar tentando. É possível, persistindo sempre. Querido, grande abraço para você, muito obrigado pelo papo. Né? E eu vou te visitar de qualquer hora aí, eu apareço aí para te visitar. Te ligo antes. Venha ver as jacutingas, que elas continuam prolíficas e criando muitos filhotes para as próximas reintroduções. Maravilha, estarei aí. Grande abraço. Obrigado a todos que nos ouviram também com tanta paciência. Obrigado a você, Luiz, por ter me chamado para essa conversa. Boa tarde a todos. Tchau, querido.